que está afligindo a sociedade, a questão de abusos de ministros do Supremo, que essa casa se mantém calada, em algum momento de nossas vidas, a nossa própria consciência, ou a futura geração desse país, que vai pegar a lista nossa e vai ver, nos cobrar e perguntar, diante de tanta aberração, nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance? O mundo assiste estarrecido, sem compreender como pode 11 ministros do Supremo, e eu deixo aqui uma ressalva, o Supremo é importante, tá? Para a democracia, é um pilar da democracia. Mas os abusos estão se multiplicando em todas as áreas, com ativismo, com inversão de valores, liberando corruptos e prendendo, indo atrás de caçar quem cumpre seu dever, quem cumpre a Constituição brasileira, que a gente não pode se calar diante disso. Então, 11 ministros, como é que pode? E se você quiser traduzir, é um, sem nenhuma legitimidade pelo voto popular, desrespeitar e esmagar um poder constituído por 594 parlamentares eleitos pelo voto direto de mais de 100 milhões de brasileiros. Eu não vou falar hoje da aberração jurídica, que foi o vergonhoso julgamento que em 2019 revogou a prisão em segunda instância, abrindo caminho para a completa destruição da Lava Jato em favor da corrupção e da impunidade. Eu não vou também falar hoje sobre o malabarismo jurídico que instituiu o famigerado inquérito da fake news, que se mantém há 6 anos, onde um único magistrado tem o poder de acusar, investigar, julgar e condenar sem direito a nenhum recurso, mantendo uma espada permanente na cabeça dos brasileiros. Quase 6 anos, estamos caminhando para lá. Eu não vou falar hoje sobre as aberrações cometidas pelo TSE nas eleições presidenciais, onde funcionou como um verdadeiro partido político, beneficiando explicitamente a candidatura de Lula, mesmo depois dele ter sido condenado em 3 instâncias a mais de 10 anos de prisão por ter chefiado o maior esquema de corrupção da história desse país. Eu não vou falar da inaceitável suspensão da resolução do Conselho Federal de Medicina, que proibia a prática cruel da assistolia, que nada mais é do que um assassinato sob tortura de crianças indefesas. Ou então do indecoroso julgamento da DPF 442, que visa legalizar o aborto no Brasil, em total desacordo com a vontade majoritária de mais de 80% da população brasileira. Senhor presidente, eu também não vou falar hoje sobre o escandaloso inquérito do 8 de janeiro, o maior festival de injustiças e de ruptura do Estado Democrático de Direito, com o objetivo de impor uma falsa narrativa de golpe de Estado feito por pais, mães e avós em pleno domingo, portando bandeira do Brasil e Bíblia. Cidadãos dignos, sem nenhum antecedente criminal, muitos que nem estavam aqui dentro, nem entraram aqui dentro. E aqueles que entraram, que sejam punidos. Claro que quebraram, mas de acordo com a lei, mas isso não é observado. Rasgaram a Constituição. É uma sanha de vingança, de revanche. Talvez ajude a explicar por que Alexandre de Moraes é o campeão disparado em pedidos de impeachment dessa casa. Todos solenemente ignorados pela presidência, que com isso foge do cumprimento do dever constitucional, político, jurídico e principalmente moral. Está o caos institucional no Brasil. Uma crise que aparentemente aqui está tudo bem, mas lá fora eu ouço o tempo todo de gente de direita, de esquerda, contra governo, a favor de governo,
essa mancha na história do país, que é essa inversão completa de valores. Hoje eu vou exclusivamente me ater àquela que é a mais estrondosa usurpação feita pelo STF das prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional, legalizando na prática o tráfico de pequenas quantidades de drogas no país e estimulando o consumo que vicia e destrói famílias inteiras. Uma calamidade social sem proporções e uma invasão sem precedentes da competência legislativa em matéria exaustivamente deliberada aqui. Nunca, se tem um assunto que nunca essa casa e do lado a Câmara se omitiu, foi de debater e votar matéria mostrando o quê? Tolerância zero às drogas. Numa hora tão grave como essa, em que a própria democracia brasileira está sob ameaça daqueles que são os poderosos, que teriam que resguardar a Constituição, cabe ao presidente do Senado um papel decisivo e histórico. É preciso ter altivez, não apenas em nome dos parlamentares, mas em nome da dignidade dos 215 milhões de brasileiros que nos sustentam, que nos confiam, ou que nos confiaram o mandato para ser a voz deles. O presidente do Congresso Nacional, para encerrar, lhe agradecendo a tolerância, o presidente do Congresso Nacional deve cobrar com firmeza que a Câmara dos Deputados cumpra sua obrigação e vote a PEC 45, que pode resgatar a abalada independência entre os poderes da República. A PEC que é de autoria do presidente dessa casa, mas ele, como presidente do Congresso, precisa dialogar rapidamente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que seja votado. Aí sim nós vamos criar uma situação para a hora da verdade, para ver quem é quem, para ver quem sabota quem está do lado da população que não quer a droga da maconha liberada, não quer que os nossos jovens sirvam de aviãozinho nessa decisão esdrúxula que o Supremo fez e desmoralizando a todos nós. Nós vamos criar um impasse, senhor presidente, um impasse que aí nós vamos ver exatamente a hora do Brasil.